Queridos irmãos, Nosso Senhor começa no Evangelho de hoje dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Ou seja, não pode ter a fé em Jesus Cristo aquele que não foi levado à fé pela luz da revelação interior do Espírito Santo, que é dada gratuitamente, que é o maior dom que existe, que é o dom que nos faz como que abrir os olhos sobrenaturais e entender que Jesus Cristo é Deus. É o mesmo dom que Nosso Senhor disse que São Pedro recebeu. No capítulo 16 de São Mateus, quando São Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, São Pedro estava mostrando com as suas palavras que Jesus era a segunda pessoa da Trindade, o Filho do Deus vivo. Nosso Senhor se espanta e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Portanto, Jesus conclui: está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Portanto, o Pai nos leva à fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele entregou tudo nas mãos dEle. É Ele quem vai julgar o mundo. É Ele que é o Redentor. Então o Pai encontra todo o seu prazer no Filho. E Ele glorifica o Filho. De que modo no que nos diz respeito? Abrindo nossos olhos para que nós reconheçamos quem é o Filho. Mas Ele diz: todos serão discípulos de Deus. Portanto, a luz da fé é, digamos, o princípio da vida sobrenatural, que nos é dado em germe. Esta vida sobrenatural nós precisamos desenvolver. Ser discípulo de Deus é entender que Deus nos está iluminando a todo momento, que o Pai nos está iluminando, para que nós possamos conhecer o Filho, para que Ele cresça nos nossos horizontes. São Paulo diz que a fé é vinda a nós pelo ouvir, mas ele também diz que o Evangelho é o poder de Deus que atua naquele que crê. Portanto, enquanto nós cremos em Cristo, há uma força agindo em nós. Que força é essa? É a força da graça. O Pai nos levando a crer. Portanto, quando você faz um ato de fé, o próprio poder do Pai está produzindo aquilo em você. E este poder que nos está levando à fé, portanto, nos está levando a Cristo, ele precisa crescer em nós. E é por isso que Jesus diz: eu sou o pão da vida.
Pense nessa frase de Nosso Senhor: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Ele não é apenas o pão da vida, mas ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo que dá vida. Pense, por exemplo, quantas pessoas estão agora correndo atrás da vacina. O que é a vacina? É um vírus morto, que é colocado dentro de nós, é um vírus inativo. O que uma vacina faz conosco? Ela cria anticorpos para que nós não possamos contrair, ao menos, aquele vírus que é introduzido em nós. Não se sabe das outras mutações. Agora, não existe nenhuma vacina, ou nenhuma substância, ou nenhum remédio que injete vida dentro de nós. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo e o pão da vida. Então, nós imaginamos as pessoas que estão morrendo, por exemplo. Se houvesse um tipo de alimento que elas pudessem comer que as fizesse viver. Não existe nenhum equipamento que faça isso, não existe nenhum alimento que faça isso. Jesus está dizendo que Ele é o pão da vida. De que vida? Da vida sobrenatural, da vida da graça. Por quê? Aquele que tem a vida da graça, aquele que conhece o Pai pelo Filho no Espírito Santo, aquele que entra na comunhão com Deus, faz pouco caso dessa vida. Então, não tem sentido querer viver aqui eternamente, se eu posso viver no céu, vendo Deus face a face. Então, se houvesse um pão que aumentasse a nossa vida natural, ele seria para nós prejudicial, porque ele nos enganaria, fazendo-nos pensar que a felicidade está nesse mundo. Por isso, o Verbo se fez carne para ser o pão vivo e o pão da vida. O pão da vida, o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele não apenas é um remédio contra o pecado, ele é o pão da vida. Nele eu recebo a própria vida de Deus, pela fé. Então, ele dá um passo a mais e diz: e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. É muito importante entender que isso é um degrau, que Jesus está introduzindo aqui um outro elemento. Por quê? Alguns apologetas protestantes dizem que a doutrina sobre a Eucaristia é absurda. Então eles analisam o capítulo 6 de São João. Lembro-me agora de um pregador batista do século XIX chamado Charles Spurgeon, que toma o capítulo 6 de São João e diz: os católicos creem que Jesus Cristo está realmente presente no pão. Mas isso é uma tolice. Ele não está presente no pão
ele não está presente realmente no vinho. Por quê? Então ele diz, se Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele também disse, eu sou a luz do mundo. Então isso significa que nós vamos comer a luz? Ou quando ele diz que quem crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele diz, então quer dizer que sai um rio mesmo. Mas essa objeção protestante, ou pelo menos destes protestantes que negam a Eucaristia, desse modo, como nega Charles Spurgeon e outros, é somente uma bobagem, porque Jesus não pegou a água e disse, isto é o meu corpo. Ele não pegou a luz, uma chama, e disse, isso é o meu sangue. Ele só fez isso com o pão e o vinho. E por isso, no capítulo 6 de São João, nós temos uma quebra. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. E aí ele diz, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. E quando ele diz, o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo, então ele começa a falar do sacramento da Eucaristia. E é aí que os judeus se escandalizam, como nós vamos ver no Evangelho de amanhã. Portanto, Jesus é o pão vivo que nós comemos pela fé. E é por isso que nós temos que orar todo dia, nós temos que saber o Santo Evangelho quase de cor. Ler o Santo Evangelho e meditá-lo, palavra por palavra, a nossa vida inteira. Por quê? Ele é o pão da vida. Ele é tudo para mim. Mas, justamente por ele ser o pão da vida, ele começa agora a dizer sobre qual outra forma ele nos alimentará. E ele diz, o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. E aqui ele começa a revelar-nos a verdade sobre o sacramento da Eucaristia. Que não é um símbolo, não é um significado qualquer, não. Aqui a nossa interpretação é literal mesmo. Nós levamos a Bíblia muito a sério mesmo. Quando ele diz, isto é o meu corpo, é, ponto final. Não cabem dúvidas. E quem diz o contrário está dizendo uma heresia. Precisa mudar, precisa se converter. Precisa se arrepender desse pecado contra a fé. Porque está perdendo o maior tesouro que Deus nos deu, que foi o Santíssimo Sacramento do altar. Nós podemos desfrutar Deus na oração? Sim, podemos. Mas na comunhão, a nossa união com Ele é perfeita, mesmo se nós não somos místicos. Esta é a graça do sacramento da Eucaristia. Deus pode apagar os nossos pecados pela contrição perfeita? Pode. Só que quando você vai se confessar e no sacramento da confissão o padre te absolve, mesmo que a sua contrição não seja perfeita, seja uma contrição por medo do inferno ou por remorso, o seu pecado é apagado. Portanto, no sacramento da Eucaristia, ele se une a nós, a todos nós. Você não precisa estar na 7ª morada para ter união divina. Basta você comungar. E pelo sacramento da comunhão, ele te puxa para a união com ele. Portanto, nós não temos só a via da oração. Nós temos a via dos sacramentos e a via do sacramento dos sacramentos, que é a Santíssima Eucaristia.